Sejam muito bem-vindos a mais um Território Digital, podcast da Isla. Para quem não me conhece, sou Michael Matos, junto comigo meu parceiro de sempre. De novo, mais um, vambora. Bruno Bertuzzi. Tá aí com a gente hoje um convidado que já é de casa, né? Vou apresentar o André Sardá. Tinha que dizer um convidado especial, dizer que especial é X com ovo, né? Então... Não, especial falta muito ainda. Né? Mas é um cara que eu admiro muito, um cara que faz parte da nossa história desde o início, né? E eu quero que tu te apresente, Sardá, e vamos começar esse bate-papo aí. Cara, é um prazer de novo ser convocado. Eu falo que nem a gente estava falando de futebol aqui antes, eu falo que nem o Renato fala pro Grêmio, né? Quando vocês não me chamam, vocês me convocam, né, meu? E sempre que vocês me chamam, pô, é uma alegria muito grande. E de fato, né, cara, eu sempre falo para todo mundo que sempre que eu vejo a Isla fazer alguma coisa legal e tal, eu digo, cara, lá no início, lá não sei quantos quando anos tudo atrás, era mato. quando tudo era mato, não sei o quê, pô, a gente conversando e eu pude eu tenho orgulho de ter contribuído um pouquinho na criação de tudo isso, né? Para quem não sabe, lá atrás, né, quando vocês estavam ainda com a antiga MB22, né, a gente conversou e, cara, de certa forma, eu pude dar um pouquinho do meu conhecimento para ajudar vocês a repensar a estrutura. A gente se reuniu a primeira vez lá no Barra, né? Lá no Barra. No café, né? Lá no Barra, no café do Barra. Na época eu morava em São Paulo ainda, eu tinha vindo para cá porque a gente estava numa campanha. É verdade. E aí a gente trocando ideia, eu disse, cara, por que vocês não arriscam e não montam outra coisa e tal? E segue as duas em paralelo, e aí e hoje nós estamos aqui, né, cara? Então a minha influência foi esse café lá no Barra. Né? Não, mas virou uma chavinha assim, né? Porque a gente começou realmente focando em marketing esportivo e sem fechar a porta assim para atender empresas, enfim, né? Porque no início de negócio tu não, né? Tu até tenta nichar, mas tu precisa girar, né? Então a gente não... E aí começou a ter cliente, 1, 2, 3, daqui a pouco o Sardá, cara, porque isso não comunica diferente, cria uma outra marca, uma outra história, toca em paralelo, bem isso aí mesmo. E acho que a gente já vinha percebendo isso, mas também foi um estalo assim de, é verdade, vamos para esse caminho. E aí, dali para frente, a coisa foi só fluindo muito mais para esse lado. A gente continua gostando muito de esporte, né? Faz alguns projetos até na área do esporte, mas efetivamente a empresa hoje ela é total, assim... do corporativo, então... Eu acho que é muito mais fácil tratar o esporte com uma visão corporativa dentro de uma empresa corporativa do que pegar uma empresa e colocar dentro de um ambiente que é só esportivo, né? Então acho que o movimento é menor de se fazer, acho por isso que era uma solução mais fácil, né? Porque a gente era MB22 Esportes e Social Media, né? E aí em algum momento a gente até debateu, será que a gente separa MB22 Esportes e MB22 Social Media? Mas ainda assim poderia se confundir, por mais que a gente fizesse uma identidade visual diferente, né? Claro. Poderia rolar confusão. Tanto que, por algum tempo também, como eu divulgava MB22 nas minhas redes ali, o pessoal ainda lembrava, cara, tu trabalha só com esporte ainda? E aí eu acho que foi uma decisão acertada. E assim, numa outra época, né? Como é louco, assim, isso a gente tava falando de talvez 2018, né? Acho que foi 18, foi na época das eleições 2017, ali, né? 2018, né? Eleição de 18. E se tu analisar hoje, né? 7 anos depois, como era diferente o momento de comunicação, a forma como se trabalhava. Eu fico imaginando, daqui a 5 anos vai ser tudo diferente de novo, né? Loucura, porque... hoje se fala muito, assim, agência nichada, em ter, né? Se tu for ver, assim, quem tá começando... Os gurus aí dizem que, vai no nicho, porque tu fechando o nicho é muito mais fácil de tu escalar, de tu ter um produto mais bem definido, criar um método em cima de um nicho. E lá atrás a gente estava, né, mais nichado, mas óbvio que também tem que entender que se esse nicho ele tem, né, volume para absorver toda uma operação exclusiva para ele, assim, e como é que é esse mercado, então... Mas hoje mudou muito, assim, e hoje a gente não tem essa ideia de nichar, né? Tem muita gente que se dá bem com o nicho, assim, mas hoje a gente consegue atuar muito mais por um tipo de cliente, assim, mais padrão, mas em vários
em vários segmentos, né? E o próprio nicho, eu acho que ele só é possível quando tu tem um estofo, quando tu tem um tamanho, quando tu tem um tempo, ou tu é uma referência em alguma coisa e tu consegue. Exato. Cara, eu sou uma referência em esporte, eu sou uma referência em empresas de X tamanho ou de algum mercado específico. Tem o case. E quando tu tem um case muito Know-how, forte, né? em cima de alguma coisa, cara, aí tu te coloca como um especialista naquilo ali, né? Agora, eu acho que para quem tá começando, tu nichar é muito perigoso, né? É muito perigoso. E principalmente quando tu oferece serviço, né? Quando tu oferece serviço é muito complicado. E é aquilo, no início, cara, quando tu tá começando, tu não pode dizer não, né? Até hoje, depois de um certo tempo, tu acaba ficando com um certo receio de dizer não, porque tu nunca sabe o que pode vir no dia de amanhã, né? Mas o nicho é muito complicado, principalmente nos dias que a gente vive hoje, que tá tudo muito misturado, né? Quase toda a empresa tá muito misturada. Mas, cara, tu tocou num ponto aí que eu acho que eu já mudei um pouco, assim, acho que também, claro, com a maturidade de tocar negócio, assim, tu vai vendo, o dizer não é difícil, mas às vezes ele é muito importante, assim, tu entender que aquele cliente não é para ti, não porque, enfim, por causa de valor, ou até pelo, assim, por como ele enxerga a comunicação, o que ele vê de valor naquele serviço. Se tu vê que é um cliente que daqui um pouco pode pagar bem, mas ele não está alinhado, tu vai fazer o movimento mais pela questão comercial mesmo, de botar um novo contrato para dentro e ali na frente tu vai ter problema. Ou tu já sabe que ele não está dentro daquele ICP que tu definiu ali como cliente ideal e mesmo assim tu, cara, eu quero botar mais uma graninha no caixa ali, tu acaba aceitando uma condição que tu já está vendo que não é favorável. Cara, isso no médio e longo prazo é fatal, assim, né? Não, total, cara. Só ir pegando esse ponto, tu tem toda a razão, né? Esse ano eu vou fazer... Eu acho que uns quase 30 anos de mercado, né? Eu fiz 50 anos agora. Fiz 50 anos agora, meu. Sou um cinquentão agora. Ah, mas tá bem, tá bem. São um cinquentão. E... Tá conservado. Não tá muito destruído. Tá que nem vinho. Quanto mais velho, melhor. Cara, e assim, ó, e isso que tu falou, e sou publicitário de formação, né? E a gente se conheceu na época da política, só para né, o pessoal conhecer um pouquinho mais do que... Trabalhei muito tempo com política, comecei no meio de agência, saí, fiquei quase 15 anos no meio da política e agora voltei para o mercado e sem dúvida nenhuma, nesse tempo, né, nesses 30 anos aí, a gente consegue ver vários momentos diferentes, assim, principalmente disso que tu está falando, né, perfil de cliente, né. Cara, há um tempo atrás, algum tempo atrás, não vou dizer lá, nos anos 90 ali, quem tinha uma agência, quem tinha um estúdio de design, eles eram os especialistas daquilo que estavam fazendo. Um cliente chegava para ti e o cliente não tinha a menor condição de fazer aquilo que tu iria fazer para ele. Era muito distante. Era tudo muito distante, cara. A máquina que se fazia era distante. Tanto que não existia muito o conceito de freelancer antigamente, né? Por quê? Porque, cara, para tu ser um freelancer e tu ter um equipamento em casa para tu trabalhar, era muito caro, né? Então as agências é que tinham equipamento para tu trabalhar. Faz muito pouco tempo em que isso virou, em que pessoalmente tu consegue ter uma máquina melhor do que a máquina que talvez a agência te ofereça para trabalhar, né? Então, cara, tu tinha o domínio daquilo que tu dizia pro cliente. O cliente te ouvia mais, né? Por quê? Porque o cliente não tinha referência, o cliente não tinha uma rede social, o cliente tinha muito pouca informação, né, do que de fato ele queria, então tu servia muito como um condutor desse processo todo. Cara, hoje a gente vê um cliente completamente diferente, né? A gente vê um cliente que já chega para ti quase com... Cara, o meu trabalho está aqui, ó. Ele já fez numa inteligência artificial, inclusive um logo que ele quer, uma campanha que ele precisa, um texto. Cara, eu preciso disso aqui, mas eu preciso que alguém me dê uma ordem nisso aqui. Então, o cliente ele já não passou a ser aquele cara que te escuta no que tu está falando. Eu tenho o David Ogilvy, né, o dono da Ogilvy, né, o falecido dono da agência Ogilvy, né, internacional. Aí ele diz que, cara, não tem porquê tu comprar um cachorro se tu vai latir por ele, né? Então, hoje em dia, tem muito cliente que já está querendo coordenar muito mais um trabalho quando te contrata para alguma coisa. Cara, o cara tem todo o direito de fazer o que ele quer, mas eu acho que ele não precisa botar o dinheiro dele fora contratando alguém se é para ele coordenar esse processo, né? Então, eu estou fazendo toda essa digressão aí para dizer que a questão do cliente, cara, o cliente ele é muito importante no desenvolvimento de um trabalho bacana. Porque não adianta, e é por isso que o não é importante, né? Às vezes o não é muito mais difícil tu aprender a dizer não, mas é muito mais importante tu dizer não, porque, cara, se tu tiver um cliente ruim no teu trabalho, cara, por cliente ruim aqui, né? Não vamos deixar uma coisa generalizada assim, mas por um cliente que talvez
não escute tanto, queira induzir muito ao resultado do trabalho. Tem seja tanta muito... clareza ali de como sabe, é que não tem funciona a clareza relação. e não tem clareza e às vezes não confia no que tu está falando, né? Então esse cara ele vai fazer com que a agência desenvolva um trabalho ruim, né? Então esse não, o antigo Francesc Petit, dono da DPZ lá atrás, ele dizia também alguma coisa que parecida com isso. Ele dizia que, cara, a gente não pega... os trabalhos bons normalmente são para clientes bons, porque isso vira um círculo virtuoso, né? O cara é bom, ele te escuta, a agência faz o trabalho que ela sabe fazer, o cara incorpora isso aí e assim vai. O cliente ruim, ele normalmente vai travar o trabalho do profissional. Então o trabalho não vai para frente. Então o cliente ruim tem uma empresa ruim, por quê? Porque ele vai fazer esse círculo trancar. Né? Então é por isso que o não é tão importante, né? O cliente é tão fundamental nesse processo. Então é muito legal chegar um cliente informado para ti, mas ao mesmo tempo esse cliente informado não pode também chegar e dizer para o médico qual é o remédio que ele tem que receitar para ele, né? Então é um processo complicado, a gente está vivendo tempos complicados nessa relação. Porque aí vira um cenário também que o cara, se ele tem esse perfil, ele chega lá para fazer o trabalho. Cara, tu vai acabar fazendo o trabalho do jeito que ele quer, não que tu imagina como ideal, tu já vai fazer meio... né, com aquela, não digo uma vontade, mas um rancinho assim, não vai sair tão legal, não vai dar o efeito que ele espera. Daqui a pouco o time mesmo já faz ali de uma forma que, vamos entregar para esse cara aí o que ele quer e deu para a bola. Exato. E vamos botar o dinheiro no bolso e vira uma relação estritamente comercial e onde quem trabalha com comunicação e criação, né, criatividade, tem que estar motivado a fazer aquilo, assim, de buscar realmente uma solução que tu vá entregar valor para o cliente, né? Quando tu faz ali, vou fazer porque o cara tá me pedindo aqui, porque acaba que vira isso, no fim das contas, é um perde-perde, assim, o cara não vai ter a melhor solução, não vai ter uma entrega boa, né? A agência fica até reativa, né? Que é um problema também. Outro que é coisa assim, tá fazendo um trabalho pro cara, tu nem quer mostrar, tu nem quer que ele diga para as pessoas que tu tá fazendo, porque tem tanta mão ali que não é tua, assim, visão que não é tua, que acaba prejudicando até a imagem da empresa, né? A imagem da agência. Não, e a própria coerência do trabalho, né? Por exemplo, eu trabalho num estúdio chamado BDS, aqui de Porto Alegre, e nós trabalhamos com vocês, né? No reposicionamento da antiga Vibe para a Isla. E, cara, e não porque eu tô na frente de vocês, não porque eu conheço vocês há muito tempo, e talvez não também porque vocês nos conhecem há algum tempo. A relação foi a relação que eu considero talvez ideal num processo de trabalho. Porque por mais que vocês sejam também do meio da comunicação, no meio da arte, no meio do design, vocês contrataram um estúdio para dar um direcionamento para vocês do que vocês estavam fazendo. A gente mudou o nome, era um nome que vocês já tinham incorporado e a equipe toda já tinha incorporado. Então a gente foi desde a mudança do nome até toda a mudança de um conceito novo, o posicionamento não mudou muito, vocês continuam se posicionando como uma empresa de comunicação, mas a gente mudou todo esse storytelling, todo esse conceito da empresa para um conceito, né, que vem do nome, da isla e tudo mais. Cara, e vocês em momento algum chegaram e disseram assim, não, mas não sei o quê. Cara, vocês confiaram no processo, vocês nos corrigiram em alguns momentos e o processo foi... e hoje, eu não sei, vendo de fora, vocês incorporaram a isla, que eu acho que é difícil até de se lembrar qual era o nome da agência antes. Então, cara, é um processo de troca, né? Vocês escutam, a gente escuta, né? E foi ao ponto de chegar e, cara, a gente está confiando em vocês, vamos fazer esse trabalho junto. Então, eu acho que o cliente tem até mais de 50% de parcela no sucesso de um trabalho, né? E a confiança é o principal conceito, é o conceito-chave numa relação de trabalho como essa. No nosso processo de troca de marca, eu me lembro que o único ponto, eu acho que teve de dúvida foi na questão do nome ali no início. Sim. E no fim ficou o primeiro nome que vocês escolheram. Era mais um processo de absorver aquela ideia nova, assim, de amadurecer ela, do que realmente, né? Porque realmente é complicado, né? É muito complicado. É difícil, né? É muito complicado e assim, aí tem uma complicação. Tem a complicação do name quando uma empresa é nova. A empresa é nova, não tem nome, não tem nada, tu já vai para um território onde, cara... É bem limitado, né? Milhões de nomes, já é difícil tu criar alguma coisa original. E aí tu tem todo o empecilho na hora do registro, do INPI e tudo mais. São uma série de regras que te bloqueiam nesse processo criativo. Isso quando o cliente não te dá uma liberdade para criar. Quando tu tem uma liberdade criativa, cara, tu vai para um ambiente um pouco mais diferente... E aí tu consegue alguma coisa melhor. Mas aí a gente vai para a questão da diferença. Quando algo é muito diferente do tradicional,
isso não é tão familiar às pessoas. Então, isso já soa meio estranho, né? Daí a gente cai naquele lance do bonito ou feio, mas que não é uma questão de familiaridade. Talvez tu não seja tão familiar a esse termo, né? Exatamente. Que é a questão da troca de nome, né, meu? A troca de nome, pô, vocês estão... A gente está passando por um processo agora, a gente passou... Acho que a gente teve 2 experiências legais no estúdio. Uma foi com a Safe Park, que é um cliente que tem mais de 30 anos, né? Aquela empresa de estacionamentos, que na época da pandemia eles chegaram pra gente e disseram, cara, a gente não tá faturando zero, não tem mais carro na rua, a gente der estacionamento, o que a gente faz? Então, cara, processo de reposicionamento de negócio e, consequente, uma mudança de marca eles queriam. Foi muito difícil o processo de mudança de marca. Por quê? Porque eles tinham uma marca que já tinha no redesign deles, o último redesign, eu acho que tinha uns 15 anos. Tu tá 15 anos olhando para a mesma marca. Qualquer coisa que tu ofereça para esse cara, o cara vai estranhar. Sabe? Sendo bonito, sendo feio, cara, ela é estranha, entre aspas, porque ela não é familiar a esse cara. Isso. Então, o processo de amadurecer, aí o cara pega e mostra para todo mundo, e ele acaba não ficando confiante, porque, cara, eu tô há 15 anos com isso, eu vou mudar agora. Se eu mudar e não der certo. Agora a gente está passando por mais um processo de rebranding de uma marca que também tem 25 anos de mercado. Nós estamos passando pelo mesmo processo, sabe? Não vai mudar o nome, mas vai mudar a marca, é o mesmo processo. Isso, cara. Sabe? Então é essa questão da familiaridade, né? Não, e tu imagina o seguinte, a gente que também trabalha com comunicação e tal, já teve esse estranhamento, assim, esse processo de passar, né, por essas etapas de entender e, bom, beleza, imagina... Para quem não é também do meio, fica mais difícil ainda, né? Porque a pessoa não tá... A gente ainda confiou no processo ali, vamos tentar mexer, não vamos... E acabou que deu muito certo, assim. Mas cara, é complicado. Acho que você tem que modular já com o cliente de vocês quando tiver mudança de nome ou mesmo mais uma mudança mais significativa de marca mesmo, assim... Cara, tem que já dizer, olha, deixa esse processo maturar, vocês não saem fazendo coisa... opinião definitiva já logo de arrancada, porque muda. E eu acho que é por isso que ao longo do tempo a gente acaba entendendo também a pessoa que está do outro lado, né? Porque, cara, a criatividade, ela envolve esses estranhamentos, né? O que é uma coisa criativa ou não, né? Uma coisa criativa é uma coisa que não é convencionalmente normal, né? Aquilo que sai um pouco da normalidade, falando de um conceito meio geral de normal, é considerado criativo, é considerado diferente. O diferente sempre vai causar um estranhamento. Né? Agora, há pouco tempo, 2 semanas atrás, morreu o David Lynch. Né? Que, cara, ele tem gente que ama e gente que odeia. Né? Por quê? Porque o cinema que o cara fazia era um cinema completamente diferente do cinema normal. Ele era um gênio, ele era um louco, ele era um criativo, o filme dele era ruim, era bom. Cara, não dá para colocar em nada disso. Né? O filme dele era diferente. Né? Então, ele era considerado gênio, criativo por muitos. Por quê? Porque ele fazia alguma coisa que fugia do normal. Cara, no nosso trabalho é a mesma coisa, né? Sempre que tu fizer alguma coisa que foge um pouquinho do normal, ou tu pode ser o cara extremamente criativo, ou tu pode ser o cara que, isso aqui não vai vender, né? Até porque a gente está fazendo uma coisa para vender no mercado. Aí que eu digo, no fim das contas, o que vai dizer é o resultado, cara. É o resultado. Né, se a criatividade por si só, né? Tem a frase aquela, né? Criatividade sem estratégia é peça de museu, é uma coisa assim, né? Algo nessa linha. E no fim das contas, pelo menos para o nosso negócio, assim, como agência do digital, assim, de rede social, onde as pessoas querem um resultado e tal, entre a gente sair da caixa assim, e não entregar resultado para o cara, depende do objetivo, óbvio, né? Se o cliente quer, se o objetivo dele é transmitir uma mensagem diferente, é impactar dessa forma, beleza? Mas se o objetivo dele é simplesmente vender, ter resultado, cara, como é que tá dando certo? Isso aqui tá dando certo aqui, pega o exemplo, bota o teu tempero ali, bota o teu jeito de ver e entrega resultado pro cara. Porque no fim das contas é o que vai fazer ele ficar na casa. É o dar resultado para ele, né? Seja o que ele esperar, claro, né? Por isso que tem que definir bem as métricas antes da gente começar o trabalho, né? Porque se daqui um pouco o cliente fala pra gente, não, a gente precisa de resultado em venda. Então a gente vai ter que fazer uma estratégia que envolva toda a comunicação e performance focada nisso. Agora, se no meio do caminho ele fala, não, mas a nossa comunicação está com pouca curtida, pouco engajamento. Não, mas só um pouquinho. A gente definiu lá atrás e o objetivo era comercial. Então, a gente tem que alinhar bem essas métricas. Para não ficar em métrica de vaidade, porque quando tu define essas métricas, elas vão fazer sentido para o objetivo que a gente estabeleceu. Então, é para essas que a gente vai olhar. Se eu quero dar alcance para uma marca lá, então vale eu ver o número de views,
quantas pessoas foram impactadas, ok. Agora, se o objetivo é vender, isso é só mais um número, tem que ver quantas pessoas clicaram lá no anúncio e foram até o site comprar do cara. Então, é a mudança que a gente teve mais forte assim, em termos de metodologia ali, de sempre pegar um cliente e trabalhar muito esse planejamento estratégico digital, né? Que o primeiro mês todo de cliente é em cima disso. Porque, cara, isso é o balizador. Ali eu já consigo modular com o cliente e dizer, Sardá, tu quer vender mais anel, cara, tua loja anel, tu tem que fazer isso, isso, aquilo, nós vamos por esse caminho, com essa estratégia, e olhar para esses números para dizer se tu tá atingindo o resultado ou não. E o cara já sabe o que é isso e aí vai embora. É a tal da estratégia, né, meu? Estratégia que todo mundo fala e pouca gente faz, né? Estratégia nada mais é do que tu pensar. Cara, antes de sair fazendo alguma coisa, e essa frase sobre a criatividade eu acho que é sensacional para isso, né? Cara, porque eu quero ser um cara só criativo, né? Eu quero que o meu estúdio seja totalmente inovador com relação a... Cara, por quê? Porque isso vai me dar exposição, vai me dar prêmio, mas talvez não vá dar resultado para o teu cliente. Cara, quantos e quantos casos no meio da publicidade, ao longo desses anos, a gente vê de agências que criam campanhas fantasmas só para ganhar prêmio, para ser identificada, para ser reconhecida, né, como uma agência premiada, mas na prática o resultado do cliente não vai. Então, cara, se tu tá disposto, se tu é um publicitário, se tu é um designer, mas tu quis entrar no mercado, cara, o lugar onde eu tenho para ganhar dinheiro é dentro de um estúdio de design, dentro de uma agência de comunicação, tu vai ter que te adaptar a um desejo que basicamente é comercial, né? Tirando a questão de uma campanha política, que também não deixa de ter um resultado, né? Que não... A conversão é o voto, né? Que é a conversão. Tu vai ter que dar um resultado, tu vai ter que, às vezes, tirar um pouco o pé do que tu acha e ouvir muito mais. Então é a questão da estratégia, de tu pensar, de tu ouvir, de tu entender qual é o resultado. E se a gente quebrar a cabeça e parar para pensar em qualquer situação que a gente for buscar, sempre vai ter um resultado que vai balizar, que vai dizer, seja ele qual for, não importa. Uma campanha política, a fulaninha tinha uma campanha muito mais bonita, mas quem ganhou foi o Beltraninho, entendeu? Cara, que deu mais certo, sabe? Ou qualquer coisa, tu vai fazer um diretor de cinema que é, né, diferente. Bom, ele pode ser diferente, tal, mas ele tem que ter um mínimo de resultado daquelas pessoas que gostam dele para que ele também consiga se manter nessa posição ainda que de polêmica e de dividir opiniões, mas ele tem que ter um resultado mínimo ali. Então, qualquer situação que a gente imaginar, o cara fazer uma marca nova, bom, o que ele espera com aquilo? Ele espera algum resultado, seja impactar o cliente dele de uma forma diferente, pode não ser diretamente um aumento de vendas em função disso, mas que isso contribua dentro do processo. Então, cara, sempre a gente vai morrer no resultado. E aí a gente volta lá para aquele ponto do nicho que a gente estava falando, né? Vamos pegar de novo o exemplo do David Lynch. Cara, ele tinha um público extremamente nichado. Por quê? Ele foi indo. No início ele criou uma grande org, foi o Twin Peaks, que foi uma série que foi inovadora nos anos 90. Cara, ali ele explodiu. E ali ele fez um produto para TV, que num momento ele, inclusive, a série acabou no meio da segunda temporada, porque a TV começou a tentar colocar ele dentro de uma certa caixa ali, para quê? Em busca de uma maior audiência, que estava caindo. Ele não se sujeitou a isso, foi embora. Então, cara, ele é o artista. Ele é o artista que, cara, ou a coisa é do meu jeito ou não é. Não sufoque o artista. Não sufoque o artista. Aí ele foi para fazer o quê, cara? Eu atingi o meu nicho, agora eu só vou fazer as coisas que eu quero dentro do meu nicho e beleza. Mas ele vai dar resultado ali, né? Resultado que eu digo, não é, né, fazer um blockbuster, né? Tipo, cara, é resultado de dentro do que ele se propõe, aquilo que ele colocou como objetivo para, né? De ter fãs, de ter uma base de fãs legal, de se expressar. Talvez no caso dele era muito mais, cara, eu quero fazer alguma coisa para me expressar, para expressar o meu estilo. E isso, por atingir um público extremamente nichado, faz com que, cara, tu tenha uma idolatria muito maior por uma pessoa assim. Agora, hoje... Isso é estratégia também. Isso é estratégia também, é a estratégia dele. Né? Então, ele foi atrás disso. A gente não sabe se deliberado lá no início, se ele pensou dessa forma. Mas, cara, o cara chegou nesse resultado aí. Tem várias formas. Né? O cara pode querer capitalizar financeiramente, o cara pode querer capitalizar em um capital social, que era o que ele tinha. Ele era um cara que veio falar aqui em Porto Alegre, no Fronteiras do Pensamento, há uns anos atrás. Então, é um cara que ele influenciava de outra forma. Agora, hoje em dia é isso. Hoje em dia as questões métricas, principalmente numa época de streaming e tudo mais, ela está muito mais pautada em vários dados, onde o processo criativo vai muito mais ao encontro desse resultado, principalmente nessa questão financeira, do que em algo um pouco mais diferente e menos familiar para as pessoas. Tanto que a gente vê muito mais,
Se a gente for pegar um exemplo de todos esses streamings que a gente tem aí, cara, as produções elas são muito parecidas. Sempre vai ter um filme de um espião, vai ter uma comédia romântica de Natal, vai ter alguma coisa. Por quê? Os caras eles estão Em demanda. baseados em dados, né, meu? Os dados estão dizendo que é isso aí que vai me gerar demanda. Né? Então por que eu vou fazer diferente se eu preciso disso? Então, até a questão da arte é isso, né, cara? Eu participei até, porque eu também tenho a minha carreira paralela de artista, me meto a ser artista aí. Por quê, cara? E aí eu participei, e eu fazia isso como passatempo, sabe? Aquela coisa de, cara, eu sou um cara que gosta de arte, então, fora do meu trabalho profissional, eu ia ali e fazia meus experimentos ali em arte, tudo arte digital. Fui convidado por um amigo no final do ano passado para participar de uma exposição aqui em Porto Alegre, e conheci várias pessoas, né, praticamente todos os artistas, era uma exposição internacional, alguns vieram para cá, né, outros eu acabei não conhecendo, mas eu conheci um argentino, conheci um grego que veio para cá, e os dois eram a mesma coisa, os dois trabalhavam, um numa agência de publicidade, um no estúdio de design, e eles faziam arte meio que para, cara, aquilo que eu não posso fazer para o meu cliente, eu faço para mim. Bota pra fora uma criatividade que não tem... Quantos artistas, né, meu? Toulouse-Lautrec, Picasso, Salvador Dalí, se a gente for pensar na embalagem do Chupa Chups, do pirulito aquele, foi desenvolvido por Salvador Dalí, né? Todos esses grandes artistas, em algum determinado momento, Norman Rockwell, cara, vários, Edward Hopper, um monte de artistas desses que a gente vê por aí, principalmente desse modernismo americano ali, cara, foram caras que trabalhavam com publicidade. E aí, em algum momento, eles conseguiram fazer. Por quê? Porque eles tinham que também pagar as contas deles, né? E o dinheiro tá ali. A arte, eles acabaram sobrevivendo com arte, alguns sobrevivendo com arte depois de mortos. Essa frase também é legal, né? Cara, e é isso, né? Porque essa é a grande diferença entre algo que tem discurso, mas não tem intenção, e algo que tem discurso, tem intenção e tem uma estratégia comercial por trás, né? Mas é isso. Queria entrar um pouco no negócio de vocês, Sardão. Falar um pouco mais da BDS, qual que é o momento de vocês. A BDS é um estúdio que é uma referência em design aqui no estado, né? A gente, quando recebe novos colaboradores lá da Isla, a gente fala que a marca foi construída por vocês e todo mundo, BDS, porra, baita estúdio. Então, queria que tu falasse um pouco do momento de vocês, o que vocês fazem e como é que vocês estão imaginando o ano aí. A BDS, Brief Design Strategy, né, é um estúdio que esse ano vai fazer 9 anos, né, de existência. E hoje a gente tem um escritório com 5 profissionais. Né, o ano passado, principalmente naquele período ali da enchente, a gente chegou a ter 10 profissionais, e depois da enchente, onde vários clientes nossos, a gente costuma dizer que a enchente foi pior para a gente como negócio do que a pandemia. Né? E a pandemia gerou novas possibilidades de reposicionamento de negócio, como, por exemplo, o exemplo da Safe Park que eu comentei. A enchente, ela meio que terminou com tudo durante um tempo. Né? Eu não sei como é que foi para vocês, mas para a gente a enchente foi um pouco devastadora. Né? Obviamente, nem se compara com a quantidade de coisa que aconteceu para várias pessoas aqui, mas como negócio, eu acho que foi muito ruim para o Rio Grande do Sul. Né? Então, a gente teve que mudar um pouco o nosso formato de negócio. Né? A gente passou por um ano de 2024 bem complicado. Talvez tenha sido o ano mais complicado da BDS. Mas a gente se reposicionou, a gente mudou um pouco da estrutura de negócio. A gente era um estúdio que trabalhava basicamente por projetos e também essencialmente de branding. Né? Hoje a gente vende um produto que é um design partner para as empresas, onde a gente tenta acompanhar por pelo menos um ano empresas que participaram do projeto com a gente ou não, ou outras empresas. Né? E isso nos dá uma certa previsibilidade, uma certa recorrência de caixa, o que é fundamental para o nosso negócio. Né? Então, a gente está trabalhando hoje quase um sistema de rede. Sempre que nós precisamos de algum profissional a mais dentro do trabalho, a gente busca numa rede de parceiros que a gente tem. Então, nós somos hoje em 5, 3 sócios, um designer júnior e um estagiário. E a gente hoje mudou de escritório também, a gente foi para uma sala ali no Barra Shopping. Inclusive, tem que nos chamar para conhecer lá. Tem, cara, vocês não foram lá ainda, né? Vamos marcar um café lá pra gente. Não, eu vou comprar essa semana e a gente vai lá e convido vocês. E, cara, é a nossa previsão. E aí a gente acabou, né, depois de tudo isso, depois de alguns cortes feitos, de algumas coisas que tem que doer um pouco na carne pra gente fazer, a gente acabou se reestruturando. No final de 2024, a gente pela primeira vez entrou um ano, que foi o ano de 2025, com alguns contratos já com essa recorrência de 12 meses.
Então, isso dá uma possibilidade da gente, inclusive, planejar melhor aquilo que a gente estava falando antes, de pegar um pouco menos de clientes, cuidar um pouco mais de cada um desses clientes. Dá mais previsibilidade de negócio, né? A gente sente que hoje em dia o cliente que precisa só de um projeto, ele já se sente até mais... É óbvio que o projeto de branding envolve muito mais do que só a parte de criação, né, de uma marca ou de um asset qualquer da marca. Mas a gente vê que os clientes eles estão muito carentes desse acompanhamento. Né? Então a gente viu que a gente precisava entrar nisso. A gente precisava ser quase ter um acompanhamento, inclusive, de comunicação. Né? Não querendo rivalizar com uma agência de comunicação, mas, cara, ajudar a fazer com que aquilo que eles têm no branding, que é um discurso, que é uma linguagem verbal, como é que a gente consegue estruturar isso, como é que a gente consegue gerar algum conteúdo a partir disso para, quem sabe, uma agência de comunicação ir tocando esse trabalho em paralelo. Né? Então a gente viu que esse acompanhamento o cliente está muito carente hoje em dia. Os clientes eles não estão mais carentes de uma criação pontual, sabe? Isso eles conseguem resolver internamente, eles conseguem resolver, se bobear até com uma inteligência artificial, mas esse acompanhamento, esse pensamento, sabe? Cara, nos ajudem a pensar a nossa marca durante esse ano. Então é engraçado que numa época em que está fácil fazer as coisas, a grande necessidade está sendo pensar, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, cara, se tu não pensar, se tu não planejar, se tu não colocar essa estratégia na mesa, tu não sabe nem o que tu vai falar, né? Então a gente está fazendo essa migração, não dos projetos de branding, porque essa é a nossa essência, essa sempre foi a minha especialidade, né? E eu acho que a grande especialidade de estúdio, essa criação de narrativas, essa criação de conceitos para marcas, mas esse acompanhamento de como essas marcas vão aplicar isso durante o ano. E tu sente muita diferença, assim, aí eu falo já por experiência própria, assim, porque é um formato que também muda muito na forma como tu te relaciona com o cliente, né? A recorrência, ela te dá essa previsibilidade, mas também ela te dá um nível de relacionamento com o cliente que, dependendo, junto com ele vem várias coisas, assim, uma carga maior de trabalho, de envolvimento, por exemplo, tu vai ter que, num processo de uma criação de uma marca, tu consegue ter um pouquinho mais de noção da demanda que tu vai ter, mesmo que, né, com refação de algum momento, algum ajuste, mas tu é um produto mais assim, com uma esteira mais bem definida. E daqui a pouco na recorrência tu vai estabelecer tu imagina, né, tu supõe que o cliente vai dar aquela demanda e quando vê, né, começa a ter mais demanda do que normal. Eu digo que é um desafio que a gente enfrenta diariamente na agência. Sim. É o ônus, a recorrência tem essa parte positiva para o negócio de, te dar... Tu arranca o mês sabendo que tu tem aquela receita ali, ótimo. Mas, cara, tu arranca o mês sabendo que tu vai ter que lidar, né, de repente, com um cliente mais difícil o mês inteiro, né? E no outro também, Claro, e a gente tem uma coisa que a gente fala, eu costumo dizer que o cliente de projeto, quando alguém nos contrata para criar um projeto de brand, criar um projeto específico e pontual... Início, meio e fim, né? Início, meio e fim rápido, é aquele amor de carnaval, assim, né? Que tu tem tudo de bom durante aquele período ali. Paixão. Quarta-feira de cinzas, cada um volta para sua casa e, nunca mais vi essa pessoa, né? Não sei o que ela está fazendo na vida dela, não sei se está bem, não sei se está ruim, né? O que pode ser ruim porque talvez o legado que tu deixa nela, que é a marca, ela pode não estar executando muito bem e pode estar esquecendo, te esquece até a Páscoa, mas é aquele amor de carnaval que é rápido e, né? Cara, o relacionamento de um acompanhamento é a relação com filhos, né? É o casamento com filhos, né? E o filho é cada trabalho que tu faz para eles, né, cara? Que aí vem todo o dia a dia, vem toda aquela questão da dificuldade né? Um dia, cara, não saiu legal tal coisa, a culpa é de quem, né? A janta não foi feita, quem é que tem que fazer, não sei quem. Então, às vezes tem aquela questão de atribuições, então... Cara, mas é aquilo, assim, eu acho que como num bom relacionamento, o relacionamento entre cliente e agência é o diálogo, né? Alinhamento de expectativa, né? Por mais, e aí eu acho que vai naquela coisa, o cliente que não conseguir ter esse alinhamento de expectativas contigo, bom, é aquele cliente que tu tem que dizer não em algum momento, né? Porque eu acho que deixando tudo muito claro sempre, né? E normalmente o cliente dessa relação de longo prazo, ele é um cliente que precisa estar sempre sendo comunicado do que está acontecendo, né? Um atendimento muito presente, para não ter dúvida, para assim, que dia tem que se entregar tal coisa, onde é que tem que se fazer tal coisa. Isso para a gente acaba sendo mais difícil, porque a gente é um estúdio que se criou como um estúdio de projetos, então é aquela coisa do amor de carnaval, início, meio e fim. O atendimento não precisa ser constante. A gente chegou a trabalhar com um atendimento durante um tempo, a gente acabou prescindindo desse atendimento quando a gente teve que reduzir a equipe,
para voltar a ter um atendimento um pouco mais, né, cara, naquela coisa de tem que resolver um problema, vai nós mesmos para tentar fazer esse atendimento. Mas, cara, a gente é a parte de produção do estúdio, né? A gente é a estratégia, a gente é a criação, a gente não consegue ter esse acompanhamento constante. Então, o nosso grande desafio hoje para manter isso, e é uma coisa que a gente pretende incrementar em 2025, é essa questão do atendimento, porque eu acho que o atendimento é a parte mais fundamental de um processo de longo prazo com o cliente. Porque a criação, é aquilo que a gente já falou antes, a criatividade, a coisa inovadora, e tudo, cara, tudo isso ele vai ter que atender a uma necessidade de mercado desse cara. Muitas vezes a necessidade de mercado desse cara envolve muito mais agilidade do que propriamente qualidade. Então esse atendimento tem que estar sempre ali para poder, né, saber exatamente a hora e o timing certo de fazer tal coisa. Então, cara, eu acho que a grande diferença é essa. Tu ter um atendimento dedicado, um atendimento experiente, um atendimento que consiga ser esse elo de contato constante com o cliente, que é o mais difícil de encontrar também, né? É difícil. Eu acho que, cara, num modelo de recorrência, assim, em comunicação, às vezes, olha, para não dizer sempre, assim, o relacionamento, ele conta mais do que a entrega. Porque às vezes a tua entrega não é tão boa e, cara, daqui a um pouco tu vai oscilar mesmo. O teu time não criou tão bem naquele momento, tava uma semana mais corrida, aumentou, teve que fazer tudo para dar conta. Mas se tu não tiver um relacionamento bom com o cliente, tu vai perder esse cara, vai dar problema. Já se a tua entrega em alguns momentos ela não tiver tão naquele... Óbvio que tu vai querer sempre entregar bem, sempre... Mas, cara, é que nem um time de futebol. O time, sei lá, joga bem e tal, em alguma partida ele vai dar uma queda, perde para um adversário menor. Então, mas aí tu criou como o time tá jogando bem sempre, o relacionamento com a torcida é bom, ela não vai vaiar, ela vai ficar insatisfeita, mas no outro jogo tá lá apoiando. Então, acho que relacionamento assim é... Muito, cara, total. E até essa analogia do time de futebol é isso, né? O time de futebol ele pode perder, mas a torcida tem que ver que o cara se dedicou e talvez não tenha conseguido chegar no resultado. Eu acho que essa... Tem dia que a bola não entra. Tem dia que a bola não entra, meu. Tem dia que é noite, que diz o Renato. Tem dia que é noite. O nananenê, e aí a coisa não vai, né, meu? Cara, deu nananenê. Daí o cara, não deu, meu, não deu. Cara, tu vai criar, vai dizer um dia tu foi já... Cara, tu tava sem ideia, cara, tu criou, mas não saiu o melhor né? E a gente tá lidando com seres humanos de um lado e do outro, sabe? Que pode acontecer algum problema, pode acontecer alguma coisa. Então, tu deixando claro, tu mostrando que, cara, eu me esforcei. Só que não consegui. E deixando isso claro, ó, vocês viram, sabe? Eu tentei fazer e não consegui. Então, tu tem toda a razão. A questão do relacionamento, né? Cara, é fundamental. É fundamental. É uma arte. É uma arte. E é uma arte, né, cara? É uma arte porque tu tem que ter paciência, né? E a paciência não só quando tá ruim, quando tá bem, cara, tu tem que ter disponibilidade. Tem que ter disponibilidade até para ouvir, às vezes, o cara tá puto comigo, ele vai me dar um esporro, então eu tenho que estar preparado para isso. E às vezes tem um cliente ali que a coisa tá rolando bem, tá indo tudo certo, aí tu acaba deixando esse cara mais solto, porque tu foca naquele outro que tá achando um pouquinho mais de trabalho, daqui a pouco tu deixa de dar uma atenção aqui, e aí, sabe, a coisa complica um pouco aqui, então é um... Malabarismo. É um malabarismo, tem que estar sempre assim, não é fácil, né? Mas, cara, eu acho que a gente já, né, desde o início nesse modelo, assim, já meio que, cara, é o ônus do negócio, não é fácil, mas... Agora, é muito legal sentir, né? Porque normalmente uma relação de trabalho começa com desconfianças, né? O cara, né, tá te pagando para um trabalho, tá começando uma relação contigo, ele tá ainda meio desconfiado até ver o que vai vindo. É muito legal tu sentir essa quebra, né? Quando a coisa vira, né? Que tu começa naquela coisa, daqui a pouco tu vê que tu conquistou o cliente. Sabe, o cliente começou a confiar em ti, sabe? As defesas meio que dão uma baixada, assim. E aí quando tu chega nesse ponto, cara, aí tu tem que ter muito cuidado de não deixar quebrar esse momento. Tem alguns que tu não consegue virar, né? Talvez por esses problemas todos aí. Não dá match. Acontece. Né? Mas quando tu consegue virar, meu, sabe, fica muito legal porque tu até perde às vezes a noção de que tu tá falando com o cliente. Daqui a pouco o cara se torna um amigo teu mesmo, o cara se torna, né? Aí é que tu tem que cuidar pra isso que tu tá falando, pra não deixar solto demais, porque daqui a pouco, o cara é meu amigo, o cara se tornou meu amigo, o cara é bruxo, ele não vai reclamar se eu deixar de entregar pra ele. Sim. E aí é nesse momento que a coisa vira. Então essas mudanças, né, esses pontos de virada nas relações, é muito legal de tu perceber, né? Aquele cliente que às vezes começa nem te mostrando muitos dentes, assim e tal, quando tu vê o cara já tá né? É legal tu ver que teu trabalho mudou, fez com que a relação mudasse. E quanto tempo que leva para vocês montarem um projeto do zero, assim, um branding, um rebranding? Como é que funciona o processo?
a gente costuma dar para um projeto de branding, vamos começar do zero, assim, aquele que começa do zero, né? A gente costuma dar um prazo de uns 4 meses, porque a gente acaba tendo uma coisa que é um pouco diferente de alguns estúdios que eu conheço, pelo menos, que focam muito mais na produção do que no planejamento ou na escuta disso. A gente é um estúdio que a gente gosta de dizer que, cara, a nossa maior qualidade é escutar, né? É entender qual é a real necessidade do cliente e ter muita sensibilidade, porque esse processo de construção de marca é um pouco diferente desse processo de tu construir, por exemplo, de tu buscar um resultado. Cara, ele é muito intangível, né? A gente está construindo uma marca baseado em vários fatores que são completamente intangíveis, subjetivos. Então, o nosso processo de escuta, a gente faz pelo menos umas 3 ou 4 dinâmicas de escuta com os clientes para a gente conseguir esse cara. Tá aqui o ambiente, tá aqui o território desse cara. É aqui que a gente tem que começar a pensar na construção. E aí isso leva mais ou menos uns 2 meses, que a gente tenta também dar um descanso entre uma reunião e outra para não ser muita informação. Aí vem o processo de construção estratégica, que a gente busca sintetizar isso numa devolutiva estratégica, onde a gente pega tudo aquilo que foi dito, que foi escutado, que foi sentido e colocamos isso num documento, né, textual, com alguns norteadores estratégicos, com alguns direcionamentos. E aí, com isso aprovado, a gente vai para a fase da criação das linguagens, né, que é uma linguagem verbal e visual, que é tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi pensado, tudo aquilo que foi estruturado nessa devolutiva estratégica é mostrado em forma de linguagens, né? E aonde o cliente pode se emocionar, chorar e ver que aquilo foi, de fato, exatamente aquilo que estava lá dentro dele, pode dizer, não era bem isso e tudo mais. Então, cara, é um projeto extremamente complexo, assim. A gente, quando costuma ver, é por isso que eu tenho muito cuidado sempre ao criticar alguma marca ou alguma coisa quando eu vejo, porque, cara, só quem está dentro do processo sabe o quanto aquilo é sutil, aquela construção de uma marca, né? Porque a gente sai de um ambiente completamente deserto, né? Onde tu só tem ideias, onde tu tem o inconsciente do cara que está te demandando o trabalho falando. Esse inconsciente vem para uma linguagem onde talvez ele não saiba muito bem o que ele está pensando e a forma como ele te diz. Tu tem que entender aquilo, tu tem que levar para o teu inconsciente, decodificar tudo aquilo e transformar aquilo numa linguagem simbólica pro cara. Cara, é tipo quando tu lê um livro e vê o filme. Sabe? É tipo isso. Sabe quando daqui a um pouco a gente tá lendo um livro, eu tô imaginando esse livro de um jeito, tu de outro, e quando a gente vai ver o filme, é outro cara que viu de outro jeito que pensou aquilo ali. Pô, mas nós tava falando aqui, tá, beleza? Mas não é como... E aí que gera um estranhamento, talvez, né? De um processo de criação ali. Total, cara, total, porque é exatamente isso. O que tá... A gente nunca vai saber o que tá lá dentro da cabeça. Tipo, cara, quando vocês começaram a conversar com a gente... Tem tela compartilhada aqui do que cada um tá pensando. Não, e por mais que o cara te dê referências do que ele tá querendo dizer... Não tem como saber. Cara, não é a mesma coisa. Isso que é importante ter tanto tempo de conversa, de entendimento, porque tu vai ser muito mais assertivo. E é por isso que a gente tenta investir tanto nisso. Sabe? Primeiro que eu acho que, cara, quando tu tá pensando na marca do teu negócio, o que é a marca do teu negócio? Cara, eu gosto sempre de tentar ver que, cara, marca, negócio é a obra e o legado que tu vai deixar para alguém. É mais do que um produto, é mais do que alguma coisa que tu vai fazer para ganhar dinheiro. Cara, é um legado que tu tá deixando para alguém, é uma marca que tu tá deixando no mundo, é uma marca que tu tá deixando em outra pessoa, né? E cara, isso gera muita expectativa por parte de quem está fazendo, né? Então, quando tu senta na minha frente para falar sobre a tua marca, tu está falando, de fato, sobre a tua obra, a tua realização, a tua vida, né? Então, isso é muito caro, é muito precioso para ti. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa escuta. Então, esse processo de escuta é um processo quase terapêutico, né, meu? Porque a gente senta na frente de pessoas que começam a contar a história da vida dela e tal, e, cara, tudo isso, essa foi a minha intenção quando eu resolvi criar essa coisa para ajudar tal, né? Então, a gente lida com histórias muito bonitas, a gente lida só com histórias, né, meu? Então, tu transformar isso numa representação simbólica é uma responsabilidade muito grande, então é por isso que a gente acha que escutar é muito mais importante do que, às vezes, tu executar. Porque a marca, muitas vezes, o símbolo de uma marca, cara, é simples, sabe? Toda a linguagem é o que importa. E essa linguagem toda é essa decodificação de toda essa escuta, né? Então, a gente acredita muito na escuta. A gente acredita muito em entender, em fazer esse trabalho que a gente está ali quase como um canal, como um mediador de tudo aquilo ali. Eu costumo dizer que a gente não cria nada, meu. A gente tem que saber interpretar o que está sendo dito e organizar esse raciocínio e colocar isso em forma de símbolo. Decodificar, né? Ali. E decodificar isso. Então, cara, eu acredito muito nisso, nesse processo para construir marca.
E talvez eu seja utópico demais, idealista demais, mas eu acredito numa marca como, cara, como uma coisa muito muito sublime da realização humana, assim. Quando tu consegue chegar e constituir toda uma ideia, toda uma subjetividade de alguém, toda a psicologia de alguém em algo palpável, numa imagem, num texto, numa frase, cara, isso é muito legal da nossa capacidade como ser humano, né? Massa, eu acho que tudo que tu colocou ali a gente atesta também, né? Porque a gente, né, participou desse processo também de criação e é exatamente assim. E acho que quem for fazer né, e fazer esse movimento, acho que tem que confiar realmente em quem tu contratar, né? Em quem tu tá... Porque, cara, às vezes pode né, ter um distanciamento no primeiro momento, mas, cara, tu contrata um arquiteto para decorar tua casa, cara, confia no que esse cara tá dizendo, que tá colocando ali, né? Deixa um pouquinho teu gosto de lado, assim, daqui um pouco, eu não gostei muito desse verde aqui, cara, mas o cara pensou isso aqui tem um sentido aqui dentro, entendeu? Não é, sabe, o gosto, ele é na agência mesmo, a gente olha às vezes coisas que a gente queria, não gostei muito dessa peça aqui, mas, cara, tipo, algum designer lá que estudou para isso, pensou e colocou dessa forma. Agora vou eu, jornalista, o Michael, administrador, dizer que não, bota esse vermelho aqui. Cara, confia no processo. Confia em quem tu acreditou, em quem tu tá trabalhando junto ali, quem tu contratou para fazer um serviço para ti, porque, cara, é a forma de tu ter um melhor resultado para ti mesmo, né? Para o teu negócio mesmo. Então... E essa visão é o que a gente gosta de deixar muito claro para todo mundo que trabalha lá. Cara, se tu tem um objetivo com aquilo que tu está fazendo, se esse objetivo está sendo cumprido com essa peça que tu criou, com essa marca que tu criou, a forma como tu cumpriu aquele objetivo, a linguagem que tu usou, cara, isso é a autonomia do criativo que está fazendo aquilo ali. Então, liberdade para criar, tu tem que saber até onde vai, tu tem que saber até onde tu vai coordenar ou corrigir aquele cara. Se ele saiu completamente do objetivo, ali é onde tem que ser corrigido. Tu tem que corrigir ele muito mais na questão de alcançar ou não o objetivo. A forma, tu não pode corrigir, porque isso é a expressão do cara. Se tu não gosta da expressão dele, tu tem que contratar outro. Então, tu tem que corrigir ele na forma, no briefing que ele está sendo. Agora, no que ele está fazendo, cara, não corrige. Deixa o cara, porque a pior coisa que tem é sufocar o artista, né? Não sufoque o artista. Sardar o artista. É que a gente deixa o Sardar criar, né? Não, é bom ouvir o Sardar, né, cara? Eu acho que a gente devia fixar o Sardar no... Vai fazer já a presença garantida aí. Uma vez por mês. Eu venho fazer... Era isso, né? Passou rápido. Passou rápido, como sempre. Né? Mas é isso aí, cara. Muito obrigado, Sardar, por ter topado falar com a gente aí. Eu que agradeço mais uma vez e o mês que vem eu tô de volta. Vamos fazer um próximo vídeo com os guris juntos aí também. O Pilo e o Flávio, a gente faz um bate-papo legal aí. Acho que deixa as tuas redes, as redes da BDS aí, para o pessoal seguir. Cara, o nosso site é bds.is, que é uma brincadeira que a gente fez com BDS-is, né? Sempre a BDS é alguma coisa, então é bds.is. O nosso Instagram é @bds.is também. Cara, e a minha rede social é @AndréRousselet-Sardar, que é o meu nome completo, separado por underlines. E, cara, é isso. E obrigado pelo convite mais uma vez. Né? Quem escutar também, estiver interessado em conhecer um pouco mais a BDS. Mas primeiro deixa eu convidar vocês para ir tomar café, mas pode ir também ali no Diamond Tower, ali do Barra, ali, que a gente está ali agora. Pode bater lá no 17º andar que a gente recebe também. Boa. É só dizer que escutou o podcast, ganha um desconto, não tem desconto com o cupom. Cara, é isso, cara. Obrigado, velho. Obrigado mais uma vez. Valeu. E a BDS vai também lançar o podcast? Vai ter? A BDS lançou um podcast, a gente está lançando uma newsletter agora e foi pro ar semana passada, no final da semana passada, nosso podcast, BDS Dive. Tá no Spotify, quem quiser procurar BDS Dive também procura lá, que tem um podcast com os 4 integrantes da BDS até então, a gente não tinha o 5º, e que a gente fez, ficou bem legal também, uma conversa bem fluida sobre a gente coloca um tema, dessa vez foi o tempo, e aí a gente sai conversando sobre isso, é um bate-papo bem legal também. Que legal. Massa. Show de bola. Brigadão, Sardar. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente é muito fã aí da BDS, do teu trabalho. E, pessoal, as nossas redes sociais, isla.td no Instagram e as redes sociais do Território Digital, Território Digital Podcast no Instagram. É isso? É isso aí. Gente, valeu. Fechou. Até a próxima. Valeu.